Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João com mais uma aula de arte para vocês. É eu mesmo que troquei de cabelo, mas ainda estou aqui, vim acompanhando vocês nas últimas aulas. A gente vai continuar hoje com o assunto sobre as danças, tá? Mas antes, não se esqueçam de acessar o Classroom, fazer a atividade obrigatória e registrar a tua presença, tá? Quem acompanha pela TV busca atividade no colégio, então tem aqueles alunos que por algum motivo não estão conseguindo fazer no Classroom, então você vai lá, combina com o teu pedagogo, com a diretora do teu colégio e busca essa atividade, ok? Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos conhecer os passos da ciranda, tá bom? Então são bem simples, tá bom? Não é nada muito complexo. Dependendo do lugar, do país, da região, esses passos podem ser um pouco diferentes, tá bom? Então aqui nós temos um desenho, tá? Representando a ciranda. Então a ciranda é uma dança circular e ela é feita, uma dança popular, ela é para todo mundo participar junto, ok? Aqui tem até um cachorrinho ali junto, né? Legal. Então, na dança, inúmeros movimentos foram criados com base na observação da natureza. Então, como nós viemos falando nas últimas aulas, a dança e a arte, de uma forma geral, ela é uma forma de expressão bem antiga. Desde os primeiros seres humanos que existem, eles já dançavam. Várias danças circulares praticadas ainda hoje entre indígenas brasileiros, aborígenes australianos, comunidades europeias, indianas e vários países africanos estabelecem relações com os 4 elementos e o ciclo da vida, né? Então, os 4 elementos da natureza: terra, fogo, ar e água, ok? Então, com esses elementos, as pessoas começam a criar relações para poder se expressar. O interessante é que esses 4 elementos se traduzem dentro da música e da dança, tá? Com os tempos da dança e da música. Seguindo, é importante refletir que, em suas raízes, as manifestações culturais tradicionais são voltadas para a participação popular. Então, o que é uma tradição, uma música, uma arte tradicional? É aquela que é mais antiga, que é aquela que não é estudada, cheia de ciência, tá? Então as pessoas vão descobrindo conforme vão praticando. Eles vão se expressando e vão criando as regras a partir da prática, tá bom? Então as tradições geralmente são assim. Como o crescimento do turismo e da indústria cultural, manifestações que antes eram ligadas à participação popular estão se espetacularizando. E o que é esse palavrão? Então, esse palavrão, ele quer dizer que, como as pessoas começaram a viajar e ir para outros lugares, conhecer culturas diferentes, quem é daquele local começou a perceber que eles podiam ganhar dinheiro com isso, porque eram coisas diferentes. Então, imagina que você sai daqui do Paraná e vai para um estado do Nordeste. Quando você chega lá, as pessoas falam com sotaque diferente, as pessoas se alimentam com comidas diferentes, as pessoas ouvem músicas diferentes, cantam músicas diferentes e dançam diferente, desenham diferente. Então essas diferenças faz com que o turista ele pague para ver, porque ele quer ver coisas diferentes. Então o espetáculo começa a surgir, né? Desde a tradição popular. Então eles pegam a tradição popular e fazem um espetáculo. No caso da ciranda, tem uma coisa interessante, porque é uma dança circular. E aí é difícil você fazer um espetáculo para que as pessoas assistam. Por quê? Porque geralmente quem está por fora não vai conseguir ver o que está acontecendo dentro da roda. E uma das formas de agregar essas pessoas é convidá-los para participarem da roda. Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre o passo, tá? Então a ciranda tem um andamento relativamente lento e ritmo quaternário. Então o pulso, que é a contagem de uma música, aqui no caso da ciranda ela vai ser lenta. Imaginem que vai ser aí mais ou menos um pulso por segundo. Então, ó, 1, 2, 3,
4. 1, 2, 3, 4. O compasso quaternário, dentro da ciranda e dentro de várias músicas que apresentam esse compasso, ele pega e divide essa contagem pelo tempo 1, porque no tempo 1 ele é mais forte. Por isso que eu pus aqui no slide o 1 em negrito, em destaque. Então é assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então o 1 sempre vai ter um acento maior. E agora eu vou ensinar para vocês uma atividade e depois eu vou deixar um tempo para que vocês façam essa atividade aí em casa, tá bom? Que é treinar e praticar o passo da ciranda, é bem simples. Então antes eu vou ler e depois eu vou mostrar para vocês. 1, perna esquerda, cruza pisando à frente. Deixa eu vir aqui, ó. Você vai lá e cruza a perna esquerda à frente da direita. Aí o passo 2. Perna direita se afasta lateralmente para a direita. Então, você está lá. Pum. E aí, o passo 3, perna esquerda cruza pisando para trás. Você cruza a perna para trás. E aí, o passo 4, perna direita se afasta lateralmente para a direita. Tá? Então, imaginem que você está lá na roda. E aí, todos vão caminhar dessa forma. Para frente, para trás, cruzou, para o lado. Ok? Então, esse é o passo da ciranda. Eu queria propor aqui para vocês que, como é uma dança de roda, que participa várias pessoas, chamem quem estiver em casa aí, chama as pessoas para pegar e dançar junto com você, tá bom? E aí, tentem marcar o passo 1. Então, olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês praticarem e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, pessoal. Agora eu queria deixar algumas coisinhas para vocês, já que vocês praticaram, dançaram, né? Escolham uma música, pode ser uma que você goste, não precisa ser exatamente uma música de ciranda, tá bom? E prestem atenção no compasso, tem que ser uma música que marque lá 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se você escolher uma música muito rápida, mesmo ela sendo em 4, vai ser mais difícil. Tá bom? Então, uma música lenta e que tenha a contagem dela, a marcação dela em 4 tempos. E aí eu trouxe aqui também, nessa dança, que vocês podem praticar depois da aula, pegar e brincar com isso, algumas curiosidades. Então, não tem problema se surgirem formas diferentes da ciranda. Não tem problema se você faz o passo um pouco diferente, né? O importante é que ela seja em roda, circular, em 4 tempos. Então, tem as regras são bem abertas. É fácil de você pegar e criar a tua própria ciranda. Quando entendemos a dança como linguagem e pensamento do corpo, é natural ultrapassar modelos. Então, ou seja, quando você dança com o teu corpo, você se expressa de uma forma diferente que eu. Então, eu danço de uma forma, mas você provavelmente vai dançar de uma outra forma. O estranho é apenas diferente. Então, essa palavra aqui, que muitas vezes ela é pejorativa, o estranho, dentro da arte, muitas vezes ela é uma coisa legal, ela não é nada pejorativa. Se você for diferente, muitas vezes é mais legal ainda. Então, por seu caráter de novidade, mas não deve ser encarado como algo negativo, e sim como algo positivo. É legal mudar, pegar e ter criatividade é uma coisa muito massa, tá? E a exploração da linguagem deve ser estimulada. Então, assim, se você cria um passo novo, se você vê algo legal que você criou, que você inventou, você pode falar para o teu parceiro, para a pessoa que está do lado, vamos tentar fazer junto e tal. E aí a brincadeira vai, né? Você se expressa, você dança e se diverte também. Então, dançar. Dançar, a linguagem da dança é caracterizada pela ação inteligente do corpo. Tá? Cada movimento é pensamento. Uma vez que pensar pode ser considerado uma ação que envolve todo o corpo, não é uma ação exclusiva do cérebro. Então prestem atenção nisso, que muitas vezes quando você fica lá sentado fazendo uma continha lá, por exemplo, você está pegando e usando o teu cérebro, mas você está anotando lá com a mão, beleza. Quando você vai jogar bola, quando você vai lá jogar futebol, você não pensa só com a cabeça. Tá? Você pensa com o corpo inteiro, o teu corpo ele tem que ter inteligência. Então, dentro da dança é a mesma coisa, é você ter a inteligência corporal, tá? Você ter noção de espaço, você ter noção de velocidade, você ter a noção do ritmo. Não é apenas um pensamento dentro do teu cérebro, você não vai ficar estático, você não vai ficar parado. Então, o teu corpo tem que pensar, tá? Você tem que fazer com que os teus braços, tuas pernas peguem e pensem junto, né, com você de uma forma inteira. E agora, por isso eu vou trazer um quiz para vocês. Sobre o movimento corporal dentro de uma dança, é correto afirmar que, alternativa A, os movimentos não precisam ser pensados, pois o executor dos movimentos é o próprio corpo. Ou alternativa B, cada movimento é pensamento, uma vez que pensar pode ser considerada uma ação que envolve todo o corpo. Não é uma ação exclusiva do cérebro. Então, vou deixar um tempo para vocês responderem e daqui a pouco nós voltamos com a alternativa correta. Muito bem, pessoal.
Então, vamos voltar com a alternativa correta? A alternativa correta é que cada movimento é pensamento, uma vez que pensar pode ser considerada uma ação que envolve todo o corpo. Não é uma ação exclusiva do cérebro. Então, para dançar, a gente precisa pensar com o corpo, não apenas com a cabeça, mas com o corpo, tá? Então, aqui nós vamos falar sobre este garoto que viveu desde 1879 até 1958. É o Rudolf Laban. Ele é dançarino e coreógrafo húngaro. Foi um dos fundadores da dança moderna. Foi também um ávido pesquisador do movimento. Então, a dança moderna, ela tem movimentos mais livres, tem característica um pouco diferente daquelas que vieram anteriormente, né? Para ele, existia uma ação física, realizada de forma mecânica, e uma ação corporal, com o envolvimento total da pessoa, racional, emocional e físico. Então, quando você dança, além de você usar teu corpo inteiro, você também está tendo uma ação que mexe com o teu racional, emocional e o físico, logicamente. E agora, um teste aqui para vocês. Para Laban, a dança envolve uma ação corporal com envolvimento total do indivíduo. Isso quer dizer que, alternativa A dança envolve o praticante de forma racional, emocional e física. A dança envolve, ou B, a dança envolve o praticante apenas de forma corporal. Então, vou deixar um tempinho para vocês escolherem a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, pessoal. Então vamos voltar aqui com a alternativa correta. A alternativa correta é: a dança envolve o praticante de forma racional, emocional e física, tá bom? Então a dança, as artes de uma forma geral, ela envolve a gente de corpo inteiro, de corpo e alma, né? Não é apenas o pensamento, mas também tem o emocional, se te deixa feliz, se te deixa alegre, se te deixa triste, enfim. Então, eu vou convidar vocês agora para observar essa imagem aqui, que é do grupo de dança do Rudolf Laban, que é esse pensador, esse dançarino bem importante para a história aí da dança. Então, é ele e componentes da companhia de dança da Staatsoper unter den Linden. Nossa, meu alemão está um pouco enferrujado. Que significa Ópera Estatal de Berlim, dirigida por ele entre 1930 e 1934. E a foto é de 1930. Então dá para a gente perceber nessa foto que os movimentos não são aqueles movimentos convencionais de balé, por exemplo, né? Pode ter uma base aí dessas danças que vinham mais clássicas, mas ele começou a inovar, começou a fazer movimentos mais livres, tá bom? E agora eu vou deixar aqui uma atividade 2 para vocês anotarem no caderno 4 movimentos corporais próprios que você realiza no seu dia a dia. Então, tente lembrar aí movimentos que você faz no teu dia a dia, tá bom? Como que você anda? Será que você anda de uma forma um pouquinho diferente? Como que você corre? Ou então, como que você pega e lava a louça? Qual que é o movimento que você faz quando você lava a louça? Eu tenho certeza que vocês lavam louça em casa, hein? E depois, observe e anote em seu caderno 4 movimentos corporais de outras pessoas. Se preferir, pode ser de um vídeo, de pessoas anônimas ou de algum artista que você goste. Em seguida, crie uma sequência de dança com 8 movimentos e tente incorporá-la na dança da ciranda, tá? Então, vocês vão pegar 8 movimentos diferentes e daí tentar pôr em uma dança de roda, igual a ciranda, beleza? Então, vou deixar um tempo para vocês pensarem nesses movimentos
e anotarem no caderno. Muito bem, pessoal. Acredito que vocês já tenham se divertido aí, feito essa dança, criado essa coreografia, né? Essa sequência de passos diferentes, de movimentos diferentes. Então, vamos retomar aí o que nós vimos na aula de hoje. Então, nós vimos que muitos passos de danças tradicionais, como a ciranda, foram criados a partir da observação da natureza, né? De como que os animais, como que as árvores, as plantas se movimentam, né? Também vimos que as manifestações culturais tradicionais são voltadas para a participação popular. O passo, a ciranda, tem um andamento relativamente lento e ritmo quaternário, ritmo em 4 tempos. E a linguagem da dança é caracterizada pela ação inteligente do corpo, tá? E dos nossos sentimentos. Lembrando aqui no finalzinho da nossa aula, que você tem que entrar lá no Classroom, responder aquela questão e confirmar a tua presença. E aí, quem acompanha pela televisão pode buscar as atividades lá no colégio, ok? Então, muito obrigado a todos e vejo vocês na próxima aula, tá bom?